Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura grega e como que essa cultura influenciou na nossa vida até hoje. Lembrando para você que não está inscrito, clica aí embaixo no inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e vou pedir para você também compartilhar com seus amigos. Quando a gente pensa a cultura clássica do mundo antigo, ela vai ser formada por duas civilizações, a civilização grega e a civilização romana. Esse período chamado de período clássico ou antiguidade clássica vai desde o século V a.C. até o século V depois de Cristo, que é o período aí de um intervalo de 1000 anos aproximadamente, que pega o auge da cultura grega e pega também o auge da cultura romana. As artes, então pensando pintura, escultura, arquitetura, engenharia, são quatro grandes áreas aí que estão relacionadas. Você tem a influência da questão da proporção, a questão da simetria e da harmonia, né? Tanto que esse conceito vai influenciar a nossa visão do que é belo numa construção, e vai influenciar o que a gente considera como belo numa pintura, e que os renascentistas vão resgatar isso lá no século XV e XVI. Além disso, você tem também a questão política, essa questão das pessoas irem para o público, debater as ideias e pensar construções para melhorar a vida das pessoas e daquela sociedade. Nos Jogos Olímpicos antigos você tinha 13 modalidades esportivas, já os Jogos modernos, que começaram ali em 1896 com uma perspectiva mais nacionalista, aquela pegada da competição para ver qual país tem maior quantidade de esportes ou não, e atualmente conta com aproximadamente 42 modalidades. A mitologia vai ser uma primeira forma de explicação para diversos fenômenos naturais e fenômenos que aquele indivíduo não tinha naquele momento como explicar. Então, para os gregos, eles vão inventar ali esse alfabeto por volta do século VII a.C. Ele vai ser uma adaptação do alfabeto fenício, que tinha 22, e esse alfabeto ele vai simplificar e pela Grécia ser uma área que tinha um comércio muito forte em algumas cidades, esse alfabeto vai ser muito fácil de ser utilizado. Por conta da invenção desse alfabeto mais simplificado, surgiram autores que conseguiram escrever mais obras e conseguiram popularizar a literatura. E eles vão abraçar grandes áreas, né, poesia, o texto dramático, né, o texto teatral, e também o texto historiográfico e filosófico. A mitologia também ela vai servir para a gente conhecer mais sobre os deuses e como esses deuses e como esse cenário, como eles imaginavam que esses deuses interagiam. Então os gregos eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses eles eram figuras humanas, assim, corpo semelhante ao nosso. Eles tinham emoções humanas, então eles sentiam amor, eles sentiam raiva, eles sentiam mágoa, rancor, carinho e uma série de sentimentos humanos, e eles eram imortais. Segundo a mitologia, eles habitavam o Monte Olimpo, que era o monte mais alto da Grécia, e cada um deles tinha uma atribuição e um poder especial. Então, Zeus ele era considerado o pai de todos os deuses, era sua esposa, e ela era, com isso era a deusa que abençoava os casamentos. Seu irmão Poseidon, deus dos mares. Hades, o deus senhor do submundo. Deus Afrodite, deusa do amor e da sensualidade. Deus Hefesto, deus dos trabalhos manuais. Os filósofos vão ser essas figuras que eram chamados amigos da sabedoria ou os detentores da sabedoria. E a função desses filósofos era justamente buscar um conhecimento mais prático e obter o pensamento a partir do raciocínio lógico, né, a partir da racionalização. E alguns deles ficaram bem famosos e eternizados. Por exemplo, nós temos o caso do Tales de Mileto. Ele vai ter os seus trabalhos voltados na engenharia, na matemática, mas ele vai ficar famoso pelo seu trabalho com a busca pela origem dos materiais, pela origem das coisas. Tanto que ele é conhecido como sendo um dos filósofos da natureza. E para ele tentar essas descobertas, ele acreditava no pensamento racional e no uso dos 5 sentidos humanos para você perceber essa realidade à sua volta. Passando um pouquinho mais para frente em Atenas, por volta de 469 a.C.,
vai surgir um dos grandes filósofos do mundo antigo, que vai ser o Sócrates. O Sócrates ele era conhecido pela sua oralidade, ele não deixou trabalhos escritos, então a gente sabe da sua obra pelos seus discípulos. E o Sócrates ele vai ser bem questionador, e a sua racionalidade ele vai levar a partir do método de perguntas e respostas. Então, a partir de você fazer perguntas referentes a determinados assuntos, você começa a determinar a verdade e o conhecimento. Platão ele vai ter uma ideia baseada no mundo das ideias. O mundo das ideias para o Platão será justamente a parte da imaginação. Então, para ele, tudo que nós, seres humanos, imaginávamos e que a gente concebia era extremamente perfeito. Só que quando a gente ia utilizar os nossos sentidos para conceber uma ideia e criar alguma coisa, isso já ficava imperfeito. E o seu discípulo vai ser o Aristóteles, que já está no século IV antes de Cristo. Ele vai ser o professor do Alexandre o Grande, e ele vai ter grandes trabalhos referentes à política, biologia, botânica, zoologia, ética. O Aristóteles vai ficar bem famoso pelos seus trabalhos envolvendo a lógica. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.